Assim como vocês já viram em outras videoaulas minhas, a emancipação das colônias latino-americanas foi um processo complexo e multifacetado, influenciado por uma série de causas diretas e indiretas. Aqui estão 10 causas indiretas importantes que contribuíram para esse movimento histórico significativo. Primeiramente, citamos aí o Iluminismo e as suas ideias. O Iluminismo foi um movimento intelectual que defendia a igualdade de direitos e a liberdade individual. As ideias iluministas disseminadas na Europa inspiraram intelectuais e líderes latino-americanos, alimentando o desejo de emancipação e independência. Um segundo ponto foi a própria Revolução Americana e a Revolução Francesa. As revoluções americanas e a Revolução Francesa, no final do século XVIII, desencadearam um fervor revolucionário que se espalhou pelo mundo. Os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade que surgiram dessas revoluções exerceram uma forte influência sobre as colônias latino-americanas, incitando o desejo de libertação do jugo colonial. Um terceiro ponto foi o próprio declínio do poder espanhol. No início do século XIX, o Império Espanhol estava enfraquecido devido a uma série de fatores como guerras, instabilidades políticas e problemas econômicos. Essa fragilidade do poder espanhol facilitou os esforços de emancipação das colônias latino-americanas. Um quarto ponto que citamos são as próprias ideias de autonomia regional. Durante o período colonial, as colônias latino-americanas desenvolveram uma identidade regional distinta e um sentimento de orgulho em relação à sua própria cultura e história. Essas ideias de autonomia regional se intensificaram e se tornaram uma força motriz por trás da luta pela própria independência. Um quinto ponto é a própria exploração econômica. As colônias latino-americanas eram vistas como fontes de riqueza pelas potências coloniais europeias. A exploração econômica intensiva, como a extração de recursos naturais e a imposição de altos impostos sobre os produtos coloniais, levou a um descontentamento generalizado entre a população local e fortaleceu o desejo de romper os laços coloniais. Em sexto lugar, citamos aí as próprias guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas que assolaram a Europa no início do século XIX tiveram um impacto indireto na emancipação das colônias latino-americanas. A ocupação francesa da própria Espanha enfraqueceu ainda mais o poder colonial espanhol na América Latina e abriu brechas para a ação dos movimentos de independência. Em sétimo lugar, citamos aí a inspiração da própria independência dos Estados Unidos. O sucesso da independência dos Estados Unidos da Grã-Bretanha serviu como um exemplo inspirador para os líderes independentistas latino-americanos. Eles viram como uma colônia europeia tinha se tornado uma nação independente e democrática e se esforçaram para alcançar o mesmo resultado em seus próprios países. Em oitavo lugar, nós temos a ascensão da imprensa e disseminação de ideias. O aumento da circulação de jornais e panfletos durante o século XIX permitiu a disseminação rápida de ideias e informações sobre os movimentos de independência. Isso ajudou a unir os diferentes grupos rebeldes, espalhar o desejo de emancipação e mobilizar o apoio em toda a América Latina. Em nono lugar, abordamos aí a questão do descontentamento com a administração colonial. Ao longo dos séculos de dominação colonial, as colônias latino-americanas enfrentaram uma série de abusos e políticas opressivas por parte das autoridades coloniais. O descontentamento generalizado com a administração colonial gerou um sentimento de revolta e contribuiu para o desejo de liberdade e independência. Em décimo lugar, mas não menos importante, citamos aí a própria influência das ideias de revolução e democracia.
As ideias de revolução e democracia que emergiram durante o século XVIII, especialmente na Europa, influenciaram profundamente os líderes independentistas latino-americanos. O desejo de governar seus próprios destinos e estabelecer sistemas políticos baseados na participação popular motivou os esforços de emancipação em toda a região. É evidente que essas são apenas algumas das muitas causas indiretas que levaram à emancipação das colônias latino-americanas. Cada região, cada país teve suas próprias dinâmicas e fatores específicos, mas, em geral, essas causas contribuíram para a busca da liberdade e da independência por parte dos povos latino-americanos. E se ainda falta entender um pouco melhor alguns desses próprios processos de emancipação, assim como as independências desses países latino-americanos, busque rever as minhas outras videoaulas que com certeza vão ajudar profundamente a entender melhor esses acontecimentos tão extraordinários, tão importantes da nossa própria história. Valeu, pessoal, e até a próxima!